Olá, estamos começando mais um vídeo sobre a história da província de Santa Cruz, esse texto que escolhemos trabalhar na disciplina de Literatura Brasileira 1. É um texto, como vocês já vão, eu não aguento mais talvez eu ficar repetindo, do século XVI, e nós temos de entender que Pero de Magalhães Gândavo, o autor do texto, é então este homem do século XVI, tratando dessa história que 70 anos estava por se fazer, e ao mesmo tempo tratando de propagandear, de publicizar, de tentar incentivar que portugueses passem a ocupar essa colônia de Portugal, esse Brasil. Tratei no último vídeo o primeiro capítulo dessa história de Pero de Magalhães Gândavo, e ainda creio que ficou um pouco algo por tratar desse primeiro capítulo, onde farei rapidamente, quando se trata do nome Santa Cruz e o nome Brasil. Nós vimos que o Gândavo advoga pelo nome Santa Cruz e não Brasil. E aqui cito textualmente o que está na página 7 do PDF de vocês, onde ele faz essa consideração. Vejam bem. Falou do porquê de Santa Cruz, e nós temos que pensar esse porquê de Santa Cruz se dá pelo dia de alçar a cruz, no dia da Santa Cruz, que então era dia 3 de maio de 1500. E ele continua, por onde não parece razão que lhe neguemos este nome, nem que nos esqueçamos dele tão indevidamente por outro que lhe deu o vulgo, as pessoas, mal considerado. Depois que o pão da tinta começou a vir a estes reinos, ao qual chamaram Brasil por ser vermelho e ter semelhança de brasa, e daqui ficou a terra com este nome de Brasil. Mas para que, nesta parte, magoemos ao demônio, que tanto trabalhou e trabalha por extinguir a memória da Santa Cruz e desterrá-la dos corações dos homens, mediante a qual somos redimidos e livrados do poder da sua tirania, tornemo-lhes a restituir seu nome e chamemo-lhe província de Santa Cruz. Aqui, ao fim do primeiro capítulo, o Pero de Magalhães Gândavo advoga pelo nome de Santa Cruz por um argumento até religioso, a dizer, vamos magoar o demônio que está trabalhando para que se esqueça do nome da Santa Cruz e quer desterrá-la dessa terra, e vamos chamá-lo não de Brasil, que vem do brasido, que vem do vermelho do pau Brasil, o vermelho da tinta que se extrai dali. Vejam que ele advoga, inclusive colocando o nome de uma espécie de o vulgo mal considerado, que o chama de Brasil, vamos chamar a província de Santa Cruz. Ele trata alguma coisa também para advogar sobre isso com João de Barros, que também já havia chamado de Santa Cruz e não de Brasil. João de Barros foi, vamos dizer assim, um segundo a escrever uma gramática da linguagem, da língua portuguesa, né? Havia uma outra chamada Gramática da Linguagem Portuguesa, que era de Fernão de Oliveira. Um pouquinho ali depois, João de Barros escreve a primeira, uma gramática de fato do português, tentando normatizar a língua, e coisas que no século XVI ainda não se havia. Então, ele joga inclusive com esse nome de boa referência, que é o João de Barros, e esse homem deveria ter chamado de Santa Cruz, advogava também pelo nome Santa Cruz e não Brasil. O fato é que hoje moramos no Brasil. As terras de Santa Cruz tornaram-se Brasil. E esse nome nós não podemos esquecer que vem dessa madeira vermelha, vem do fogo, da brasa, da cor dessa madeira, que é vermelho como brasa, como brasido. Vem daí o nome da nossa terra, dessa colônia que foi de Portugal. Passamos rapidamente o segundo capítulo, eu quero só mencionar, em que ele trata do sítio, né? Sítio no sentido de lugar, como em Portugal ainda hoje se usa o termo, né? E as qualidades da província. Então, vejamos que as descrições que o Pero de Magalhães Gândavo faz nesta história da província de Santa Cruz provavelmente descem ali do Nordeste até a província, até a capitania que se chamava de São Vicente, onde hoje está o território de São Paulo. Veja que é praticamente toda a costa brasileira.
não é? E tanto que ele menciona que ela parece uma harpa, não é? A costa parece uma harpa nesse segundo capítulo. Enfim, o segundo capítulo traz mais essa identificação local, quer dizer, o primeiro como se achou, o segundo ele vai, né, afunilando as informações, como ela é. E cada vez vai afunilar mais as informações ao longo dos seus capítulos. Se nós pularmos, então, para como esse vídeo que eu quero tratar mais do capítulo 3º da história da província de Santa Cruz, cujo título, né, o subtítulo seria Das capitanias e povoações de portugueses que há nesta província. Começa-se, então, primeiro, né, dizer sobre o achamento no primeiro capítulo, segundo, a localização geográfica, características gerais, e o terceiro já vai para a questão institucional, quer dizer, como os portugueses se instituíram na província, iniciaram uma colonização, não é? Aí o Magalhães Gândavo cita, por exemplo, ainda na página 9 do PDF, por exemplo, a questão das capitanias hereditárias, tá? Embora ele trata de 8 capitanias, nós sabemos que foram 14, não é? Divididas ali em 15 lotes. Interessante porque foi uma das primeiras tentativas da colonização. Ela não era algo inaugural no Brasil. Já se tentava fazer isso no Cabo Verde, nas ilhas de Cabo Verde, em Portugal, que pertenciam a Portugal, hoje é o país Cabo Verde, na costa africana. E tentou-se, então, distribuir, né, grandes territórios para algumas pessoas, para, sobretudo, nobres portugueses de menor estirpe, e assim foi. Vejam bem, sempre nós estudamos isso desde talvez o 6º ano, 5ª série, enfim, né? O que são as capitanias hereditárias. E normalmente nós pensamos, de novo, capitanias hereditárias, enfim, e aqui está, de novo, o Pero de Magalhães Gândavo tratando desse assunto, vem nos tratar desse assunto. Observem, entretanto, que é um assunto muito interessante para a história do Brasil. Foi a primeira tentativa de distribuição de terras. Essa tentativa se deu pelo filho de Dom Manuel, o rei Dom João III. Lembrem-se que o início do texto, o último que nós vimos, do Gilberto Freire, começa em 1532, quando se começou a colonização. Sim, é o decreto das capitanias, embora a ocupação se dá ali a partir de 1534 e aí vai. A instalação das capitanias vai ser uma das questões que mais nos interessam, talvez, nesse texto, pelo menos nesse 3º capítulo, porque ela ela dialoga muito com a nossa história. Pensem que o rei envia para o Brasil alguns donatários, que eram chamados dessa capitania. Esses donatários tinham direito sobre toda a capitania, sobre todo o território. Ao mesmo tempo podiam se fazer juízes, governantes, faziam o que queriam com os seus colonos, embora deviam de arregimentar pessoas para vir ajudar na colonização. Então, quer dizer, é como se o rei entregasse para outras pessoas, façam a colonização. Entretanto, isso causa toda uma mentalidade, por exemplo, que até hoje está presente. O mando de algumas famílias, que permanecem sempre no poder, ou permanecem trocando, né? Há uma troca de cadeiras, mas aquelas famílias sempre estão ali em acordos, em comuns acordos. Esse fisiologismo do nosso Estado, esse clientelismo, né? Olha, beneficia meu filho, que eu beneficio você. A gente pode encontrar um pouco dessa origem portuguesa de colonização aqui. Essa terra mal distribuída, muita terra nas mãos de poucas pessoas, muita gente sem terra. Né? Isso não é uma interpretação ideológica, isso é uma interpretação vista, que nós podemos fazer a olho nu no Brasil. E está aí, há 500 anos, com essas tentativas de colonização. Ora, claro que as capitanias não deram certo, nós sabemos disso. Nós sabemos que, posteriormente, essas capitanias vão ser desmanchadas, são duas vão prosperar, que é Pernambuco e São Vicente, né? Que São Vicente ali, o estado de São Paulo, onde hoje está o estado de São Paulo. E depois vai haver a instituição dos governos gerais. Ok, passemos ao texto algumas questões. Vejam que a página 10 do PDF de vocês vão encontrar alguma questão com os indígenas.
Lembrem-se que Caminha trata de indígenas muito dóceis, quer dizer, de uma relação muito boa com os indígenas. Opa, Pero de Magalhães Gândavo não. Vai afirmar, por exemplo, que os portugueses chegavam, mas eram atacados pelos indígenas. Veja que sempre se coloca a culpa no outro, né? Quer dizer, os portugueses chegavam, mas os indígenas os atacavam. Claro, defendendo seu território, mas né, trata-se dessa tentativa de tirar um pouco a culpa do colonizador. Talvez o Pero de Magalhães Gândavo não esteja preocupado nesse sentido, não quero parecer um homem mau que chega colonizando. E provavelmente muitos dos colonizadores também não tentaram isso. Acreditavam estar fazendo o que era correto, mas tenta se colocar na história, quer dizer que os índios fazem esses ataques, nunca os colonizadores. Parece que os colonizadores sempre chegam em paz, não é? Pelo menos nesses relatos portugueses. Fica aqui também uma outra questão que eu gostaria de colocar para vocês. Tratei rapidamente que se esse texto não é um texto de literatura como nós estamos acostumados, pensemos uma outra questão também. Poderíamos chamar esse texto de literatura brasileira? Estamos trabalhando ele na literatura brasileira. Mas o Pero de Magalhães Gândavo é um português, bracarense, do século XVI. Por que estamos tratando esse texto na literatura brasileira? Ou, fica uma outra questão, vão pensando. A partir de que momento existe uma literatura brasileira? É só quando os portugueses chegam aqui já há uma literatura porque isso trata do Brasil, ou não? Pensem, vamos pensar nisso depois com Cândido, com outros autores que vão nos auxiliar sobre isso e vocês vão tirar as suas próprias conclusões sem eu tentar ficar advogando por uma ou por outra. Quero tratar ainda rapidamente nesse capítulo como ele fala de Olinda. Percebam ali no meio do texto que ele vai tratar de Olinda, uma das mais nobres e populosas cidades da província. Trata de Duarte Coelho, que é quem implantou o cultivo da cana no Nordeste. E na Baía de Todos os Santos, certo? Na Baía de Todos os Santos, vamos ver ali uma espécie de... já na página 11, se não me engano. Sim, a principal das cidades. São Salvador da Bahia. Salvador hoje. A principal onde residem os do governo da terra e as demais da gente nobre. Os governos a cidade do Salvador. Os governos, porque já havia o governo geral instituído, esse texto é de 1575, aprovado, publicado em 1576. O governo geral é de 1548, então já está ali, certo? Vocês vão encontrar também informações sobre a cidade de São Salvador. Outra está junto da Barra, eles chamam Vila Velha, né? Fica ali próximo, ainda na Bahia, né? Depois de Tomé de Souza sendo governador, edificou a cidade do Salvador. Mais adiante, meia légua, por se julgar mais decente e proveitoso para os moradores da terra. 4 léguas, né? Sempre as medidas pela terra dentro, está outra que se chama Paripe, e aí vai. Todas essas povoações. Trata, inclusive, já da residência de um ouvidor, quer dizer, de um juiz nessa cidade de Salvador. Então temos um governador administrativo, um ouvidor, uma espécie de juiz, e do bispo. Quer dizer, também a legislação eclesiástica já existe. Não é à toa que Salvador é a primeira cidade do Brasil a ter um bispo. O bispo de Salvador é, portanto, o primaz do Brasil, o arcebispo hoje de Salvador. Houve até uma troca atualmente dos arcebispos. E esse arcebispo primeiro do Brasil foi Dom Pero Fernandes Sardinha, que mais para frente, nos relatos desta história da província de Santa Cruz, nós vamos ver um rito chamado antropofagia que os indígenas costumavam praticar. E nós vamos ver o que é, por que disso. Comer carne humana. E se a piada é pouca, o bispo Sardinha foi um dos que foi comido. Comeram o bispo Sardinha. Para substituí-lo veio o bispo Leitão. Mas, de qualquer maneira, o primeiro bispo do Brasil foi assassinado e devorado pelos indígenas num rito de antropofagia. Esse bispado data de 1551, é uma disjunção já da Ilha da Madeira, da cidade do Funchal. É o primeiro bispo do Brasil. Essa é a administração que aqui foi colocada. Ok? Até o próximo vídeo, onde nós trataremos para frente desta história da província de Santa Cruz.